Olá, seja muito bem-vindo ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero lhe fazer uma boa companhia. Sou Rosa Formiga, defensora pública em Teresina, Piauí, e especialista em direito das famílias e sucessões. Hoje vamos falar sobre traição, seus impactos legais e emocionais. Esse tema traz várias dúvidas e tem total relação com nossa área de atuação. É bastante delicado, mas infelizmente é muito presente nas relações. É um dos motivos mais comuns para o término de namoros, casamentos e uniões estáveis, podendo deixar marcas profundas. Quando a confiança se quebra dessa forma, as consequências vão muito além da relação entre duas pessoas. A traição toca no íntimo, mexendo com sentimentos de valor, amor próprio e até com a percepção de quem somos. E quando essa ruptura acontece, ela não apenas leva ao fim de muitos relacionamentos, mas também abre espaço para questões legais e psicológicas que precisamos entender melhor. Por outro lado, quando falamos de traição, a primeira reação é muitas vezes identificar quem foi traído como a vítima e quem traiu como o vilão da história. É natural, afinal a traição quebra o elo mais importante de um relacionamento, a confiança. Mas toda história tem dois lados e nem sempre quem trai o faz por maldade ou por falta de caráter. Muitas vezes essa pessoa também carrega consigo conflitos emocionais, insatisfações e fragilidades que não soube expressar ou resolver de outra forma. Claro que isso não justifica a traição, mas nos convida a refletir sobre os motivos mais profundos que podem levar uma pessoa a trair. Questões como falta de diálogo, distanciamento emocional, insatisfações pessoais não resolvidas ou até um transtorno podem levar alguém a trair. É importante lembrarmos que quem trai também pode passar por um processo de culpa e arrependimento. E essas emoções podem ser tão devastadoras quanto o impacto que a traição causa em quem foi traído. Hoje, além de falar sobre as consequências da traição para quem foi traído, vamos explorar também o lado de quem trai. Vamos discutir as emoções, os dilemas e os conflitos internos que muitas vezes estão por trás desse comportamento. Afinal, entender todos os lados da questão pode nos ajudar a enxergar as relações com mais empatia e menos julgamento. No programa de hoje, vamos mergulhar na complexidade da traição, abordando não só o impacto legal, como seus efeitos no direito das famílias, mas também os aspectos psicológicos, que muitas vezes são os mais difíceis de superar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real, na TV Cidade Verde. Traição é um tema que, quando envolve pessoas famosas, sempre repercute muito. Então, resolvemos convidar o querido jornalista Péricles Mendel, sempre muito atualizado e por dentro do universo das celebridades, para trazer as notícias em tempo real. Gostamos de analisar essas situações à luz do direito das famílias para facilitar o seu entendimento e esclarecer os seus direitos. Vamos acompanhar. Olá, doutora Rosa, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um tema hoje que movimenta de vez em quando aí o meio dos famosos, que é traição. Eu separei, são vários casos que a gente tem, mas eu separei dois específicos para a gente trabalhar à luz do direito da família, e um deles que movimentou muito esse meio dos famosos e a internet foi a separação de Luísa Sonza e Chico Moedas. Eu queria saber, nesse caso da Luísa Sonza e Chico Moedas, ela considerava que tinha uma união estável com ele. Ele dizia que era um namoro. A traição foi exposta em público durante um programa na TV, inclusive ela chegou a fazer uma poesia para ele, e eu queria saber se for considerado a união estável, ele, que foi o traidor aí, teria direito a alguns benefícios à luz do direito da família, como, por exemplo, a pensão alimentícia, a partilha dos bens que eles conquistaram durante o relacionamento ou outros.
Agora, o outro caso que eu separei é em relação à cantora Isa e o jogador Yuri Lima. Ela que estava grávida quando descobriu a traição dele, porém, eles vivem uma situação de namoro. Ele também teria direito a algum desses benefícios aí à luz do direito da família ou não? Se difere no caso de não ser uma união estável, e quais são as diferenças? Queria agradecer a participação do querido Péricles, foram super importantes as suas ponderações. E aqui é que a gente quer trazer dúvidas frequentes que chegam lá à Defensoria, à nossa área de atuação. É importante, antes da gente adentrar aqui nas dúvidas, a gente explicar que o namoro é diferente da união estável. O namoro, ele não traz qualquer consequência jurídica, considerando aqui, claro, o âmbito do direito das famílias, a não ser uma indenização, que nós vamos falar aqui também. Então, aquele que traiu, ele vai perder algum direito ao final do relacionamento? Importante dizer que nós estamos considerando aqui o relacionamento considerado família para a nossa Constituição, o nosso Código Civil, que é o quê? A união estável e o casamento. Então, a traição, ela pode ser física, emocional ou até mesmo virtual, dependendo do caso concreto. Contudo, é importante destacar que a traição em si não é considerada um crime. Então, desde 2005, a traição ela não é mais considerada crime. Antigamente, nós tínhamos ali o adultério previsto como crime. Hoje não é mais crime, mas pode ter repercussões jurídicas no âmbito civil, nas relações familiares, como nós veremos a seguir. Lembrando que a nossa análise aqui diz respeito à existência de casamento ou união estável, já que o namoro não vai gerar qualquer direito no âmbito familiar, conforme nós dissemos. Então, vamos para uma questão que sempre gera dúvida. A traição, ela pode influenciar o pagamento da pensão alimentícia? Então, no caso aí, da Luísa Sonza, que o Péricles falou, se existisse, de fato, uma união estável, o Chico que traiu, no caso, a Luísa Sonza, que foi a ex-companheira dele, ela poderia, no caso, pedir uma pensão alimentícia? Aquele que trai tem direito a uma pensão alimentícia? Então, a nossa lei, ela prevê que o cônjuge que traiu perde o direito aos alimentos, porque a traição ela é considerada uma violação dos deveres conjugais, especialmente dos deveres de fidelidade no casamento e lealdade na união estável, estabelecido em nosso Código Civil brasileiro, que é ainda monogâmico no que tange às relações. E a jurisprudência também ela vem confirmar isso, com decisão do STJ e o Superior Tribunal de Justiça, de que o ex-cônjuge que foi traído estaria isento do pagamento de pensão alimentícia à ex-mulher, ainda que ela fosse dependente financeiramente dele. Então, nós temos aí algumas decisões da jurisprudência que dão direito a ex-cônjuge ou a ex-companheiro a receber pensão alimentícia. São em situações excepcionais, como, por exemplo, a mulher que é dependente financeiramente do marido, aquela mulher que tem problema de saúde, aquela mulher que se dedicou ao lar, às atividades domésticas, aos filhos. Então, ao final do casamento ou da união estável, essa mulher ela vai ter direito à pensão alimentícia. E se ela trair, ela vai perder esse direito? Então, no caso do Código Civil, ainda existe ali um artigo que diz que sim, que apenas no caso da pensão alimentícia, dos alimentos que ela poderia ter direito, ela vai perder no caso de uma traição. Mas essa decisão da jurisprudência, ela foi considerada polêmica por alguns juristas, em razão de versar sobre questões de cunho íntimo, que é do casal, moral, e que não seria de competência de julgamento do Poder Judiciário. Mas sim, no entendimento do STJ, a traição no relacionamento afetivo acarreta em ofensa à dignidade do cônjuge traído, com a consequente violação da confiança e segurança entre as partes. Logo, seguindo o STJ, existindo provas ali de que o cônjuge, que também se aplica o companheiro dependente, foi infiel ao seu marido, cessa-se aí o dever do traído de prover o sustento da sua ex-esposa, mesmo, como nós dissemos, que ele dependa financeiramente ali dele. Outra dúvida que é constante na minha área de atuação: a traição ela pode influenciar na decisão sobre a guarda e convivência dos filhos? Bem, a traição por si só ela não influencia diretamente as decisões sobre guarda e convivência. O principal critério
é sempre o melhor interesse da criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos supor que a Isa e o namorado dela, ela tivesse filho, né? E a partir dali ela descobrisse essa traição. No momento em que ela teve filho, a convivência do pai estaria comprometida em relação ao fato dele ter traído. O Pélix trouxe aí o caso da Isa. A Isa, ela era namorada, né, do namorado dela, que supostamente, para todo mundo, nos meios, nas redes sociais, não existia ali uma união estável. Então, para efeito legal, não há que se falar em nenhum direito no âmbito da família, nem pensão alimentícia, nem partilha de bens, certo? Então, numa situação de traição e guarda de filhos, aquele que traiu, ele não vai ter nenhum prejuízo. O fator determinante para essas questões é o comportamento dos pais, sem levar em conta os conflitos entre eles, os motivos ali que ocasionaram o fim do relacionamento. Traição, por exemplo. Portanto, considera-se quem possui as condições mais adequadas para atender às necessidades dos filhos, comportamentos inadequados como violência, agressividade, abandono e transtornos de personalidade e que possam prejudicar a saúde física e ou mental dos menores. Isso é que pode influenciar na decisão sobre a guarda. Então, traição não vai ter qualquer repercussão no que se refere à guarda, a não ser que haja prova ali de que houve um comportamento inadequado por causa de um dos pais. Sempre, como nós dissemos, levando em consideração o melhor interesse da criança. Outra dúvida também frequente é se a traição tem alguma influência na partilha de bens. Eu vejo ali muitos, principalmente homens, que chegam ali para perguntar, para tirar dúvidas conosco, dizendo: doutora, essa mulher me traiu, ela saiu de casa, ela não disse nada, portanto, ela não vai ter direito a nada, ela não vai ter direito sobre a casa, ela não vai ter direito sobre os bens que nós adquirimos durante a relação. Não é verdade. Em regra, a traição, ela não afeta a partilha de bens. A divisão do patrimônio, ela segue o regime de bens adotado pelo casal. Vocês já devem ter ouvido falar nesses regimes, comunhão parcial, separação de bens, certo? Então, o que vai nortear ali a partilha de bens não é o motivo que acabou a relação. Ah, ela me traiu, não vai ter direito. O que a gente chama de meação. Sim, aquele que traiu, ele vai receber o que lhe é de direito de acordo com o regime de bens adotado, seja no casamento ou na união estável. E não leva em conta os motivos que levaram o final da relação. Lembrando que se você deseja punir atos de infidelidade no seu casamento, saiba que hoje é possível inserir uma cláusula de multa em pacto antinupcial. E isso está bem comum entre os famosos. Por exemplo, o cantor-ator Justin Timberlake e a atriz Jéssica Biel, eles optaram por se casar na Itália, tudo muito romântico, charmoso, mas na Europa não brincaram com seu acordo pré-nupcial. A gente sempre fala isso em nossas redes sociais. É importante um planejamento matrimonial hoje. Essas cláusulas anti-traição, elas estão muito comuns. E no caso deles, em caso de traição, o cantor, ele tem que desembolsar para sua esposa nada mais, nada menos que $500 mil, que é cerca de 2 milhões se quebrar o contrato pré-nupcial. E para finalizar a nossa abordagem legal, mais uma questão que gera dúvida. É possível pedir indenização por danos morais em casos de traição? É uma pergunta muito comum. Sim, é possível, mas vai depender da análise de cada caso concreto. Não é algo automático, aquele que traiu vai pagar a indenização, de forma alguma. É importante entender que a legislação brasileira, ela não encoraja vinganças. Portanto, para que um cônjuge ou um companheiro seja responsabilizado por indenizar o outro devido à traição, é necessário provar que a infidelidade causou danos significativos que justifiquem a compensação financeira, como situação de humilhação pública, constrangimento extremo que resulta em problema de saúde, muitas vezes tendo que ser comprovados no processo.
processo através de laudos psicológicos que venham ali comprovar danos psicológicos significativos, exposição midiática ou por comportamento particularmente ofensivo do cônjuge traidor. Então, sempre procure uma ajuda de um profissional especialista para que você possa entender de fato os seus direitos. E agora a gente vai para um rápido intervalo, aproveita para tomar uma água, levantar um pouco e volta logo porque a gente continua com esse tema no próximo bloco. Vou receber 2 especialistas para conversar sobre os aspectos psicológicos da traição. Voltamos já!